Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência na nossa jornada de programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, a gente vai estar falando sobre as variáveis. Vamos lá? Então, inicialmente explicando o que são as variáveis. As variáveis é um local de armazenamento na memória do computador que pode conter um valor. E as variáveis são utilizadas para armazenar temporariamente informações durante a execução de um programa ou um script. Sempre que a gente está tratando de alguma linguagem de programação, o uso de variáveis elas são bem constantes, né? Então, o que acontece? A gente define a criação dessa variável, a gente pode atribuir a ela um valor que a gente necessitar, e a gente vai utilizar dentro do nosso programa, dentro do nosso script, dependendo da nossa necessidade. Então, as variáveis podem ser utilizadas como comparativo de uma determinada condição. Se tratando de SQL Server, as variáveis podem estar fazendo um filtro, né, um where em uma query, e assim por diante. Se tratando agora de variáveis no SQL Server. No SQL Server, as variáveis permitem armazenar valores temporários, que podem ser usadas em consultas, procedimentos armazenados, no caso as procedures, e também funções. E elas oferecem muita flexibilidade e poder de processamento, tornando seu código mais eficiente e legível. Então, aqui falando um pouco sobre a declaração de variáveis no SQL Server. Então, a gente vai ter aí a sintaxe da declaração. A gente utiliza a palavra reservada declare, seguida pelo nome da variável. O nome da variável ela vai ter que iniciar sempre com arroba. Então, fica arroba, nome da variável, e logo à frente do nome da variável, a gente vai definir o tipo de dado que aquela variável consiste. E para estar fazendo atribuição de valor a uma variável, a gente utiliza a palavra reservada set, seguida pelo nome da variável, recebendo o valor que a gente quer estar adicionando a ela. Então, sempre lembrando que, para que a atribuição de valor a uma variável funcione corretamente, é necessário que a gente esteja atribuindo o tipo condizente com aquela variável. Por exemplo, se eu tiver uma variável do tipo inteiro, então ela somente aceita números. Se eu tentar fazer a atribuição de um texto, por exemplo, de um varchar, eu vou ter um erro de conversão. Certo? Consiste da mesma maneira se tratando também de insert em tabelas. Então, eu somente consigo fazer um insert com sucesso em uma tabela se o valor que eu estou tentando inserir naquela determinada coluna é condizente com o próprio tipo da coluna. Então, seguindo a mesma regra aí das tabelas, é a mesma regra relacionada à questão das variáveis. Vou passar aqui para o próximo slide. Certo. E falando um pouco de tipos de variáveis no SQL Server. Então, primeiramente, a gente tem as variáveis do tipo inteiro. Por exemplo, tinyInt, que ela armazena um número inteiro entre 0 e 255. SmallInt, que armazena um número inteiro entre menos 32.768 e até 32.767 positivo. Temos o tipo inteiro, que ele abrange um range de valor entre esse número negativo e este número positivo. Também temos o BigInt, que ele armazena um número inteiro entre todo esse número aqui e esse número aqui. A variável do tipo inteiro, ou BigInt, elas são muito utilizadas quando se trata da coluna PK, por exemplo, quando a gente vai definir uma primary key de uma tabela, que no caso ela tem o tipo numérico. Então, assim, se tratando de inteiro, a gente tem milhões de possibilidades de PKs diferentes. Vamos dizer assim, pode acontecer em um determinado momento de a tabela, a PK da tabela, conseguir estourar esse tipo BigInt, mas aí leva muito tempo porque são muitos dados ali que devem ser armazenados naquela tabela. Variáveis do tipo ponto flutuante, que no caso temos a float, que ela armazena um número de ponto flutuante com precisão aproximada, e o real, que armazena um número de ponto flutuante com precisão simples. Esses casos aqui são usados, por exemplo, em caso de moeda, valor numérico, onde a gente tem aí casas depois da vírgula. Se tratando diferentemente de outros tipos de variáveis, no caso do float ou real, as casas decimais depois da vírgula, elas são, vamos dizer assim, elas podem aumentar ou diminuir, não tem um tamanho fixo.
Alguns outros exemplos de variáveis já possuem um tamanho fixo depois da vírgula. Exemplificando, né, esses tipos que possuem valores fixos depois da vírgula, né, eu posso estar falando em as variáveis do tipo numérico, no caso a decimal ou a numeric. No caso da decimal, ela armazena um número decimal com precisão fixa, onde P é o número total de dígitos e S é o número de dígitos depois da vírgula. Muito comumente no dia de trabalho eu costumo usar o 18,2. Por quê? O número total é 18 casas, né? E somente 2 casas depois da vírgula. O numeric também é similar ao decimal e ele armazena um número decimal com precisão fixa. Assim, na prática, no dia a dia, eu não vejo diferença entre o numeric e o decimal, né? Eles funcionam de maneira iguais. Temos também variáveis do tipo caracteres, né, onde, bem dizer, vamos tratar como texto. Então ali eu tenho o varchar n, né, que ele armazena uma cadeia de caracteres de comprimento variável, onde n é o número máximo de caracteres. Por exemplo, se eu definir uma variável como varchar 10, o que eu vou conseguir armazenar naquela variável é uma informação onde ela possui no máximo 10 caracteres. Se eu tentar armazenar mais do que isso, o que o SQL vai fazer? Ele simplesmente vai ignorar a 11º caractere para frente. Então ele vai armazenar somente os 10 caracteres. Temos também o nvarchar, que ele é similar ao varchar, porém ele armazena também cadeia de caracteres Unicode. Temos o char. O char armazena uma cadeia de caracteres de comprimento fixo, onde o n é o número exato de caracteres, diferenciando o varchar de char. O varchar, a partir do momento que eu defino o número máximo de caracteres, eu posso utilizar ou o número máximo ou o número menor. Isso não vai fazer diferença nenhuma para o varchar. Já no caso do char, quando eu defino um tamanho fixo, por exemplo, eu defini ali um char 10. Se eu inserir nessa variável uma string, um texto que contenha somente 5 dígitos, o que ele vai acontecer? Automaticamente o SQL vai preencher o restante do comprimento com espaços em branco. Então, nesse caso, seria uma string com 5 dígitos mais 5 dígitos em branco. Visualmente, pode ser que isso não gere diferença nenhuma, mas no momento de fazer uma comparação, por exemplo, de uma variável com um determinado valor, isso vai dar diferença, né? Porque a variável ela vai estar sendo armazenada com alguns espaços em branco para poder completar completamente aquele tamanho fixo que foi definido na sua declaração. E eu posso muitas das vezes estar comparando com um dado, né, que eu estou colocando ali sem esse complemento, né, de espaços em branco na minha string. Né? Depois eu posso mostrar na prática isso acontecendo. E também temos o nchar, que ele é similar ao char, porém ele armazena caracteres do tipo Unicode. Variáveis do tipo data e hora, nesse caso é quando a gente vai trabalhar com data, né, e também hora no SQL Server. Então a gente tem o tipo date, que ele armazena uma data no formato ano, mês e dia. Nesse caso aí é o formato que o SQL armazena as datas no banco de dados, né, que é o formato americano. Temos também o time, que ele armazena um horário no formato de hora, minuto e segundo. O datetime, que é a junção do date mais o time, então ele armazena o ano completo e também a hora completa. Datetime 2, que ele armazena uma data e um horário com precisão maior do que o datetime, então ele vai abranger ali, por exemplo, milésimos de segundos a mais. E o small datetime, que ele é similar ao date, mas com menos precisão. Outros tipos de variáveis. Temos também a variável do tipo bit, que ele armazena um valor booleano, ou 0 ou 1. Então essas são as únicas possibilidades de se armazenar valor, né, em uma variável do tipo bit. Temos também o tipo image, que ele armazena dados binários grandes, como imagens. Tipo XML, para armazenar conteúdos XML. Var binary, que armazena dados binários de comprimento variável, então onde n é o número máximo de bytes. Nesse caso é para a gente guardar, né, arquivos em formato binário dentro da variável. E vamos partir aqui um pouco da prática de como fazer declaração e uso de variáveis no SQL Server. Então, primeiramente, aqui eu tenho um exemplo de variáveis locais.
As variáveis locais são declaradas dentro de um bloco de código, dentro de um procedimento armazenado, uma procedure, né? Ou uma função ou um script sequer. E tem um escopo bem limitado ao bloco que a gente definiu aquela variável. E elas são usadas para armazenar valores temporários durante a execução de um código. Nesse exemplo aí, vocês podem ver que eu estou fazendo a declaração de uma variável chamada nome. E ela é do tipo varchar com 50 caracteres de comprimento. Então eu estou armazenando nessa variável a string geomaster, e logo abaixo eu estou fazendo select na tabela usuários, onde o nome seja igual à variável nome. Nesse caso seria a mesma coisa se eu estivesse fazendo um where nome é igual geomaster. Então eu vou passar aqui para o Manage Studio para vocês verem na prática esse funcionamento. Então, pessoal, já estou aqui com o Manage Studio aberto, né, logado aqui no meu servidor, e também selecionado o banco de dados projetos. Então vamos para aqui na prática. Primeiramente, então, eu vou estar declarando uma variável. Declare @nome recebe. Então, aqui eu vou estar fazendo a declaração de uma variável. Vou colocar declare @nome do tipo varchar 50. Ok, declarei minha variável. Se eu der um F5 aqui, o que vai acontecer? Nada, porque o SQL somente declarou variável. Eu não usei ela e nem inseri um valor nela. Então agora eu vou inserir um valor na variável. Como que eu faço isso? Palavra reservada set, nome da variável, recebe. Importante, né, que o tipo de dado que eu estou tentando inserir naquela variável seja completamente compatível com o tipo que eu defini a ela. Então vou colocar aqui geomaster. Então como que eu faço para ver o conteúdo daquela variável? Eu vou dar um select @nome variável. Da mesma maneira que eu utilizo, né, a sintaxe para fazer obter, né, informações de uma determinada tabela. Da mesma forma, select e nome da variável. Então se eu rodar aqui agora, olha para vocês verem. O conteúdo que eu obtive no meu select é geomaster, que foi o que eu defini aqui em cima. E se logo abaixo desse set eu fazer um set diferente? Set @nome recebe, por exemplo, Jonathan. E vou dar o meu select. Então o que aconteceu aqui? Declarei minha variável, setei na variável geomaster, setei na variável Jonathan. Então eu sobrescrevi a informação que tinha antes na minha variável. E aqui eu fiz o select da variável. Se eu fazer o select aqui depois de cada atribuição, olha para vocês verem o que acontece. Então chegou nesse momento aqui, a minha variável tinha o valor geomaster. Na hora que chegou nesse momento aqui, a minha variável foi reatribuída e ela passou a ter o valor Jonathan. Vamos utilizar aqui essa variável, né, como um select, né, em uma tabela com um where. Select all from usuários where nome é igual @nome. Será que a gente tem algum registro de usuário na nossa tabela com o nome de geomaster? Vamos conferir aqui agora. Fiz o select, olha para vocês verem o que retornou. Então retornou para mim uma linha da minha tabela usuários, né? Onde aqui o nome do usuário é geomaster, o mesmo nome que foi definido aqui em minha variável. Seria a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Select all from usuários where nome é igual a geomaster. Executando o código, tivemos aqui o mesmo resultado. Então, esse aqui é um exemplo, né, de estar fazendo a utilização de variáveis locais. Vou fazer aqui um novo exemplo. Declare número 1 do tipo inteiro. Quando eu vou fazer a declaração de várias variáveis, eu não preciso de fazer dessa forma aqui não. Ó. Declare número 2 int. Eu não preciso vamos supor que eu tenho que declarar aqui 50 variáveis. Eu não tenho necessidade de fazer declare variável tipo, declare variável tipo. Não preciso fazer dessa forma não. Eu posso usar somente uma palavra reservada declare, e depois que eu acabei de declarar minha variável, definir o tipo dela, eu somente continuo definindo
a outra variável, e assim por diante. Então aqui eu vou colocar arroba resultado, do tipo inteiro também. A gente vai fazer aqui alguns cálculos. Eu vou setar arroba número 1 recebendo 2. Na questão do set, aí sim eu preciso de definir o valor linha por linha. Eu não consigo fazer aqui na frente não. Set arroba número 2 recebe 3. Olha o que eu vou fazer agora. Set arroba resultado recebe o conteúdo do número 1 mais o conteúdo de número 2. E depois eu vou dar o quê? Um select no meu arroba resultado. Então aqui, né, só explicando aqui a nossa estratégia, declarei 3 variáveis do tipo inteiro, variável número 1, número 2 e resultado. Defini a minha variável número 1 recebendo 2, defini a minha variável número 2 recebendo 3, defini a minha variável resultado sendo a somatória da variável número 1 mais a somatória da variável 2. Nesse caso aqui, qual que seria o nosso resultado? 2 mais 3, que é igual a 5. Vamos ver se funcionou. Aí, ó, a gente teve o resultado com sucesso, né? Recebendo 5. Muitas das vezes o que acontece? Às vezes vai ser necessário a gente estar pegando informação de uma tabela, de uma coluna, e setando essa informação na variável. Então, como que a gente faz isso? A gente não vai usar o set que a gente faz normalmente, não. É um tipo um pouco diferente, né? Mas é bem fácil aí de se aprender, né? E de se guardar também esse comando. Então, primeiramente, vou fazer o seguinte aqui: select all from usuários. Então, eu vou declarar 3 variáveis, onde eu vou pegar da minha tabela um nome, um CPF e a data de nascimento. Então eu vou declarar nome. Eu vou conferir aqui qual que seria o tipo dessa variável. Por quê? Eu vou ter que deixar ela totalmente condizente com o tamanho da coluna. Se eu deixar essa variável um pouco menor e a coluna tiver um valor maior, o que vai acontecer? O SQL ele vai, né, ignorar os caracteres a mais que eu estou tentando inserir na minha variável, né? Eu não quero que isso ocorra, então por garantia eu vou definir a minha variável com o mesmo tipo de informação, né, o mesmo tamanho da informação que eu quero pegar aqui da minha tabela. Então o nome vai ser um varchar 100. Eu quero um CPF e vai ser varchar 11. Não faz diferença aqui o nome das variáveis, aqui isso aqui é só um nome mesmo, eu posso colocar qualquer coisa, né, e buscar informação de as colunas que eu quiser. E também a data nascimento do tipo date, ok? Declarei as minhas variáveis aqui. Então, como que eu faço a atribuição? Então, primeiramente, vou fazer aqui separado, né, para vocês entenderem melhor. Nome, CPF e data de nascimento. Vou selecionar então que eu trouxe, né, 3 colunas diferentes. Nesse caso aqui, vocês podem notar que o resultado foi de 68 linhas. Aqui, ó, o resultado foi de 68 linhas diferentes. Eu não consigo armazenar em uma variável várias linhas de informações, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer algo para retornar somente uma linha de resultado aqui, senão eu vou ter um erro de sintaxe, né, de funcionamento. Nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, um top 1, onde eu vou pegar pelo menos somente um dos meus registros. Então, select top 1, né, trouxe o usuário Rafaela, com esse CPF e com essa data de nascimento. Então, como que eu atribuo aqui informação de uma coluna a uma variável? Então, aqui seria @select top 1 @nome recebe o nome da coluna. Aqui vai ser @CPF recebe CPF da minha tabela. E @data nascimento recebe a data de nascimento. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Estou fazendo com que as minhas colunas de resultado desse select top 1 que eu fiz sejam armazenadas nas variáveis. Se eu executar aqui, o que aconteceu? Ele não mostrou para mim o resultado, por quê? Esse resultado, eu não fiz o select dele para ser mostrado na tela, né? Eu não fiz o select para ser apresentado. Eu fiz o select para ser armazenado
nas variáveis. Então agora, se eu faço select das variáveis, @nome, @CPF, @data de nascimento. Olha o que acontece. Eu tenho o conteúdo das colunas da minha tabela armazenada nas variáveis e fiz o select das variáveis. Vamos aqui fazer um select aqui interessante, quer ver? Select, eu vou usar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas variáveis e vou criar um texto aqui personalizado. Usar o concat, que é para fazer concatenação de expressões. Então eu vou colocar aqui o usuário, @nome, possui o CPF, @CPF e sua data de nascimento é, e aqui eu vou dar um convert para varchar a minha data nascimento, porém do tipo 103, que é para estar armazenando, como ela para estar transformando como se fosse a data que a gente vê em português. Então vamos executar aqui para a gente ver o que acontece. Ok, fiz o select. Então o que aconteceu aqui? Eu consegui utilizar as minhas variáveis como uma condição para criar essa string completa aqui, ó. O usuário, Rafaela Gabriela Silvana Costa, que seria o conteúdo dessa variável aqui, possui o CPF, que é o conteúdo dessa variável aqui, e sua data de nascimento é 17/6/2003, que na verdade é essa variável aqui, que ela estava no formato americano e eu transformei em formato português. Nesse caso aqui, utilizando o convert para varchar, aqui é uma variável, a minha data, transformando para o tipo 103. Então aqui é outra possibilidade de utilização. Vamos supor que eu queira fazer isso daqui com todos os registros da minha tabela. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia usar o recurso de cursor. Como a gente viu aí em videoaulas anteriores, o cursor ele vai trabalhar em cima de linha por linha de cada registro da minha tabela. Então, o que eu conseguiria fazer? Eu iria armazenar a coluna nome, CPF e data de nascimento em variáveis do cursor e utilizar dentro desse cursor a concatenação para gerar o texto dessa forma. Aí sim eu conseguiria utilizar variáveis para pegar todos os resultados, todas as linhas de retorno da minha consulta e trabalhar com elas da maneira que eu bem precisar. Vamos voltar aqui para o slide. E também depois a gente tem as variáveis do tipo de tabela. Então as variáveis do tipo de tabela, elas permitem armazenar conjunto de dados temporários. Elas se comportam como uma tabela, com colunas definidas e podem ser usadas para armazenar e manipular dados temporários dentro de um bloco de código. Então, as variáveis de tabela, elas vão funcionar como se fosse uma tabela mesmo, do SQL Server. A estrutura é a mesma na questão de declarar, de fazer insert, de fazer select e assim por diante. Porém, elas somente vão estar definidas no escopo que eu estou utilizando. Então, a partir do momento que a minha consulta não mais existe, depois que eu já finalizei, essa tabela, a variável de tabela, automaticamente ela é descartada. Então, vou voltar aqui para o Manager, para a gente ver na prática esse funcionamento. Então, eu vou dar aqui um declare, por exemplo, vou colocar usuários aqui. E usuários, o que ele vai ter? Vai ter o PK, que ele é int, identity. Identity é para definir que ele é chave primária e sendo um outro incremento. Eu vou ter nome, varchar 100. Eu quero CPF, varchar 11. E eu também quero data nascimento, que vai ser um tipo date.
Só lembrando que aqui na frente da tabela, né, eu tenho que passar qual que é o tipo dela. Então, a minha variável usuários, ela é do tipo table e ela possui essas colunas aqui. Então, se eu fazer um select, o que vai acontecer? Select all from usuários. O meu select funcionou, né, aqui no caso, porém ele não tem nenhuma informação, né, na minha tabela. Então vamos aqui fazer insert. Insert into usuários. Eu vou dar aqui um select. A coluna PK ela é auto-incrementa, então eu não preciso informar ela. Se eu tentar informar nesse caso aí, vai dar erro. Então eu vou passar o nome. Vou passar aqui John Master. Vou passar um CPF. Ok. E vou passar a data de nascimento. A data de nascimento eu vou dar um getDate para pegar a data de agora. A data atual. Vamos testar? Ok. Fazendo select da minha variável de tabela. Agora eu possuo as informações. Nome, John Master, foi o que eu inseri aqui. CPF foi o que eu inseri aqui. E data de nascimento foi o que eu inseri aqui, né, do getDate. Para a gente deixar essa tabela mais completa, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou dar um select eu vou dar um insert na tabela de variável, pegando de base um select de outra tabela. Então vai ser select, nome, CPF, data, nascimento, from usuários. Então, declarei a minha variável, vou inserir informação nela, pegando de base o que? Esse select da minha tabela usuários. Se eu fazer o select aqui, eu tenho o resultado de 68 linhas. Logo, este select aqui tem que me devolver também 68 linhas. Executando todo o código, aqui vocês podem ver, né, que o resultado foi correto, né? 68 linhas. Vocês podem perguntar, e na prática, qual que seria, por exemplo, uma situação ideal, né, de utilizar variáveis do tipo de tabela? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela física com as minhas informações, né, onde, vamos dizer assim, são informações que estão guardadas, né, de usuários, por exemplo, que estão usando o sistema, né, e assim por diante. Pode chegar alguns momentos que eu preciso de ficar fazendo select naquela tabela, né, naquelas informações. Vamos supor que é uma tabela bem grande, que ela também é utilizada para selects, por exemplo, pegando de base outras partes do meu sistema, né? Então, se eu não quero que aquela tabela seja lida a todo momento, né, a fim de evitar por exemplo, algum deadlock interno, né, alguma determinada lentidão, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas informações, armazeno na minha tabela, na minha variável de tabela, e passo a usar ela para o que eu preciso. Inclusive, por exemplo, para também estar manipulando aqueles dados. Por quê? Todo dado que eu manipular dentro da minha variável de tabela, ele não atinge a minha tabela física. Ele atinge somente a minha tabela temporária. Então, qualquer coisa que eu fizer aqui dentro não vai refletir na tabela física. Então, querendo ou não, a gente pode ter ganho de performance e também, né, ganho de segurança, por não estar manipulando os dados, né, completos ali, né, da tabela física. Então, esse aqui é um exemplo, né, de declaração de variáveis do tipo tabela. Eu vou voltar aqui um pouco de slide, só para a gente ver outros tipos, né, que podem ser interessantes de estarem sendo apresentados. Ok. Por exemplo, aqui o tipo tinyInt. Então eu vou aqui, ó, declare @número do tipo tinyInt recebe 250. Então eu já estou declarando uma variável e setando o valor ela de uma vez. E aqui eu vou dar um select @número. Olha para vocês verem o que aconteceu aqui. Então o resultado que eu tive dentro da minha variável é 250. Lá no slide, né, lá está explicando que uma variável do tipo tinyInt ela armazena um número inteiro entre 0 e 255. Então eu não poderia colocar número negativo e nem número maior do que 255. Vamos testar na prática isso funcionando. Se eu vier aqui e definir como 650, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Aqui, ó.
Erro de estouro de capacidade aritmética para o tipo de dados TinyInt, valor 650. Então o meu SQL retornou um erro falando que eu extrapolei a capacidade aritmética do tipo TinyInt. Nesse caso, qual que eu poderia usar? SmallInt. SmallInt. SmallInt não tem problema nenhum. Por quê? O SmallInt abrange entre menos 32.768 e 32.767 positivo. A mesma questão. Vou colocar aqui 665 mil. Erro de estouro de capacidade aritmética para o tipo de dados SmallInt. Valor 65 mil. Nesse caso eu teria que usar o quê? O int. Aí já funcionou corretamente. Tá vendo? Então é sempre importante, né? Tá fazendo o armazenamento das informações com os tipos de dados corretos. Se eu tentar armazenar aqui uma string, o que acontece? Aqui, ó, falha ao converter o valor varchar John para o tipo de dados int. Então eu tentei converter uma string, né, um tipo varchar, para um tipo inteiro. Isso não funciona. Eu vou aqui declare @data do tipo datetime. Set @data recebe getDate. Né, para quem se recorda aí, a função getDate ela retorna a data atual completa. Select @data. Então eu tenho na minha variável o valor da data atual, né, dia 29/5/2023, às 19h54 minutos, 55 segundos e 693 milésimos. Se eu executar de novo, né, a cada execução, né, os meus segundos, os meus milésimos de segundos aumentam. Vamos voltar aqui para o slide. Tipo float. Vou falar um pouco aqui sobre o tipo float. Vamos aqui para o manage. Declare número, colocar número 1 do tipo float. E um número 2 também do tipo float. Set número 1 recebe. Nesse caso aqui, ele vai ter pontos flutuantes, então eu não tenho uma regra de especificação da quantidade de caracteres depois da vírgula, diferente do numeric e do decimal, onde defino, né, qual seria o tamanho das minhas informações, tanto o tamanho completo, né, de todos os caracteres, quanto o número de casas depois da vírgula, nesse caso, né, depois do ponto. E set número 2 recebe, vou colocar aqui 10.005. Vou dar um select número 1 mais número 2. Vamos ver o que acontece. Então aqui ele retornou para mim 22, né, soma de 12 mais 10, 331, que é a soma de 326 e também de 005. Então aqui ele retornou com sucesso. Nada impediria de eu colocar infinitos números, né, casas decimais depois da vírgula. Tá vendo aqui? Ó, ele conseguiu, né, fazer o cálculo corretamente. Né, no momento que a gente chegar nas videoaulas sobre procedures, né, de procedimentos armazenados, vocês vão conseguir ver na prática aí, né, mais o uso das variáveis, né, que são bem utilizadas, né, nas procedures. Na próxima videoaula, né, a gente vai estar falando aí sobre as operações de condição. Também vai ser uma videoaula muito interessante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, do vídeo de hoje. Né, se inscreva no canal para estar recebendo mais informações e conteúdos sobre SQL Server, principalmente se tratando, né, de programação no SQL Server. Deixe seu comentário aí, né, se tiver algumas dúvidas ou sugestões aí nas próximas videoaulas, né. Eu fico por aqui, né, um forte abraço para vocês aí e até breve.